Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline e Airport Management, falando com vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos. Vamos começar o nosso giro de notícias e não esqueçam de assinar o canal, recomendar para outras pessoas e deixar os seus comentários, que são muito importantes. Às vezes você tem uma informação adicional que a gente não tem, uma complementação. Então, por favor, muito importante os seus comentários aqui no canal, tá? E anunciando que a partir de hoje contamos com o apoio da JetFlow Aviation Training da Beautiful Orlando, na Flórida. A JetFlow é especializada em treinamento para pilotos, incluindo conversão de licenças para a licença americana do FAA, certificação de Airline Transport Pilot, ATP, e até Type Rating do Airbus A320, além de outros serviços. Então, se você é piloto ou tem amigos pilotos, procure o Petri na JetFlow Aviation Training em Orlando. Muito obrigado pelo apoio do Petri aqui no nosso canal Asa. Agora vamos ao giro de notícias e uma muito importante aqui. Esta semana, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos com a incumbência de indicar o próximo secretário de Transportes e futuro administrador do FAA. Então, o orçamento da aviação nos Estados Unidos ele já foi decidido pelo Congresso numa negociação que levou 11 meses com os dois partidos. Então, essa parte de orçamento já está praticamente definida para os próximos 5 anos. Mas o Donald Trump pode ter uma boa influência em como a aviação vai funcionar nos próximos anos nos Estados Unidos. Então vamos lembrar alguns dos fatos que aconteceu com ele ligados à aviação quando ele foi presidente. Em 2019, ele assinou uma lei criando o US Space Force, que é uma divisão das Forças Armadas Americanas especializado no espaço. Vocês sabem que agora você tem satélites de espiões, você tem muita coisa indo para o espaço aí, né? Então a gente fala que um dia você vai ter laser, pode lançar foguetes lá do espaço para cá. Então, já antecipando isso, ele criou essa divisão das Forças Armadas. Um fato interessante foi que em 2019 a Força Aérea Americana firmou um contrato com a Boeing para renovar dois 747, que vão ser os novos Air Force One do governo americano. E só que na época o Trump ficou sabendo do preço, foi 4,2 bilhões, e ele não gostou, não. Ele foi lá, renegociou. Ele falou: não, vou renegociar isso aqui, está muito caro. Ele conseguiu uma redução de US$ 1 bilhão no projeto, né? O CEO da Boeing reclamou, foi lá na imprensa, não vamos ganhar dinheiro. Sabe aquela cara de coitadinho? Estão ganhando 3 bilhões e não conseguimos enganar o Trump, né? Que pena, né? Tanto que o Calhoun saiu, né? Você vê, não parecia ser alguém muito honesto, não, né? Mas então esse foi um fato interessante dele, de brigar para reduzir os custos de um projeto do governo americano. O Trump também, ele que foi que apressou o Congresso para autorizar 2,5 bilhões de dólares de payroll assistance, que ajuda na folha de pagamento para manter o pagamento de funcionários por 6 meses durante a pandemia. Muito importante isso. Muita gente fala, o governo americano ajudou as companhias aéreas. Espera aí, elas não usaram esse dinheiro para pagar contas, eles usaram esse dinheiro para pagar os funcionários, manter eles trabalhando ou muitos em casa, mas recebendo, porque quando a pandemia retomou, essas pessoas estavam prontas para trabalhar. Então, foi muito importante lembrar isso, e o Trump que adiantou isso. Ajudou também a área aeroespacial, acho que, se eu não me engano, mais de 90 bilhões de dólares para manter todo mundo ali, porque quando a pandemia passasse, eles tinham que estar prontos para retomar as atividades. Então, muito importante, ele se preocupou muito com isso. E foi o Trump que ordenou a interrupção dos voos dos aviões MAX 8 depois de dois acidentes nos Estados Unidos. O FAA, o NTSC estavam lá meio resolvendo o que fazer da vida. O Trump tomou essa decisão séria: não, nós vamos parar os voos desses aviões aqui até que se resolva o que está acontecendo e se investigue, né? Então foi um braço firme dele que parou esses aviões aqui. E uma coisa interessante, ele considerou em 2020 interromper a venda de algumas partes de avião para a China. Estavam falando da Comac, desses aviões chineses, então se ventilou a ideia: nós temos que parar de mandar peças, que eles vão construir aviões e competir com a gente.
Mas não foi uma coisa que foi para frente, é uma coisa que pode ter efeitos colaterais, né? De repente eles mesmos desenvolvem os motores deles e daí fica difícil, né? Então é bom manter essa dependência do produto americano. Mas é bom lembrar que o governo americano tem essa habilidade de parar. Se um governo arruma encrenca aqui com o americano, ele fala, não, nós vamos parar de mandar peças de aviões, certos produtos para vocês. Então é muito importante ter diplomacia com os Estados Unidos e ter um bom relacionamento, evitar conflito. E o Trump falou que ele gosta de sucesso, que todo mundo faça sucesso. Quando as pessoas fazem sucesso, elas ficam amigas e elas ficam bem. Então é muito importante isso. E uma coisa interessante que aconteceu foi que o FAA recentemente multou o Elon Musk em 633 mil dólares. O Elon Musk tem reclamado que o FAA tem feito perseguição política contra ele, né? Porque ele é um apoiador do Trump. Então isso teve muitos problemas aí. Mas finalmente o amigo do Trump, o amigo do Elon Musk, foi eleito presidente dos Estados Unidos. Então, há muita expectativa que agora os processos andem mais rápido. O Elon Musk ele é muito crítico do FAA, fala que eles atrasam. Se a gente for dependendo do FAA, a gente nunca vai para Marte, ele falou numa declaração, né? Então agora tem grande chance dessa junção Elon Musk e Donald Trump de acelerar essa parte. Então, muita esperança agora, vamos para Marte, né? Vamos ver o que acontece. E uma coisa interessante é que o Trump ele tem um Boeing 757 e ele é muito amigo dos pilotos que trabalham com ele. Um deles já está lá há muito tempo. Então ele tem muito conhecimento dessa área. Ele deve conversar bastante com os pilotos e pegar um feedback do que está acontecendo, né? Então ele é uma pessoa que você vê que ele admira a aviação, a indústria de aviação. Então, isso é muito importante. Então, só queria algumas coisas para você pensar. O que você acha que o Trump vai pensar, né? Se o Brasil compra o Gripen, não compra o F-15, se compra avião chinês e certifica no Brasil, mas não está certificado nos Estados Unidos. O que vocês acham aí desses relacionamentos? Tem que manter um bom relacionamento com os Estados Unidos. Então, muito importante. Vamos ver o que acontece aqui daqui para frente aí, tá? Então, essa notícia principal aqui sobre a eleição americana. Agora vamos falar do Grupo Latam, com a sede no Chile, né? O pessoal, a Latam Brasil é uma e o Grupo Latam é a sede da empresa, né? E ela anunciou um lucro líquido de 301 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024. O Grupo Latam já acumulou um lucro líquido de 705 milhões de dólares, o que é muito bom na indústria de aviação, de janeiro a setembro de 2024. A receita foi de 3,3 bilhões de dólares. E um destaque foi o crescimento de 22,4% nas operações internacionais. Uma das coisas mais geniais que aconteceu recentemente foi a Delta ter comprado participação na Latam. E não sei se vocês lembram, foi feito totalmente em silêncio, ninguém falou nada, ninguém sabia. Totalmente silêncio, né? Então é aquela coisa, quando falam demais, não acontece. Quando você quer fazer algo mesmo, você não conta para ninguém. E foi isso. Isso ajudou muito nas operações internacionais, por exemplo, um passageiro da Latam chega aqui, tem conexão para dezenas de destinos e vários voos. Isso é importante, não é só que ele tem uma conexão. Às vezes, naquele aeroporto, tem 5 conexões da Delta. Ele perde a primeira e tem a opção da segunda, ele perde a segunda e tem a conexão da terceira. E passageiro de negócios gosta muito disso, de ter opções. Se o seu voo atrasa, você tem um outro voo para ir. Então, foi muito bom para a Latam esse partnership com a Delta, né? Uma coisa interessante, o Grupo Latam realizou um refinanciamento da sua dívida durante o processo de Chapter 11, e por enquanto eles não têm vencimento de dívidas financeiras até 2028, então numa posição tranquila. Mas o que é a lição da Latam? Você vê, passou momentos difíceis, foi difícil, renegociou, mas a vida depois do Chapter 11. Chapter 11 não é uma sentença de morte, mas é uma reorganização, e está aí a Latam para provar, voltando aí com força total aí depois desses momentos difíceis, né? Pouquinho da Azul, né? A Azul ela só vai apresentar os resultados financeiros do terceiro trimestre dia 14 de novembro. Então temos que guardar aí mais uma semana aí. E por enquanto os acordos firmados aí nas últimas semanas para atrair capital e renegociar dívidas ainda não tiveram muito impacto no preço das ações e também na avaliação das corretoras de créditos, né? Então ainda não teve muito efeito.
mas a Azul está focada na redução de custos, né? O que é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado, porque às vezes na redução de custos você diminui a qualidade do seu serviço, isso pode causar perder passageiros, né? Porque você sabe, passageiro conversa agora na época da internet, as notícias passam. Então, muito cuidado quando você corta custos para não pesar negativamente no serviço da empresa, né? Agora a Gol, né, que a gente já não fala há algum tempo, a Gol Linhas Aéreas anunciou, né, que junto com seu controlador, o grupo Abra, fecharam um acordo com credores que permitirá a redução de até 2,5 bilhões de dólares na dívida da companhia. A empresa planeja obter 1,85 bilhão de dólares via linhas de crédito. E até o fim do ano, a Gol pretende apresentar o seu plano de estruturação para a corte e que precisa ser aprovado pelos credores. O endividamento da Gol chegava a 25,8 bilhões de reais, muito alto. E agora, com todas essas negociações, devem reduzir esse número. A controladora Abra deverá receber 950 milhões de dólares em novas ações da Gol. E a Gol anunciou que pretende encerrar o processo de recuperação judicial em abril de 2025. Então vamos ver se tudo vai bem até lá e se for aprovado esse plano de reestruturação. O único detalhe foi em agosto de 2024, a Gol perdeu 544 milhões. Em julho, perdeu 221 milhões. Então, aquela história da piscina, você vê a água da piscina subir, mas você sabe que às vezes o ralo está aberto. Então, esse que é o problema. Vai resolver todas essas dívidas, mas é aquela velha pergunta. E aí? Vai começar a ganhar dinheiro? Vai começar a ter lucro? Então, isso é uma pergunta muito importante. E falando das três empresas brasileiras que dependem muito de lucro, de dólar, né? Foi anunciado dois pacotes que serão apresentados ao governo para reduzir custos para afetar o dólar. Então, se os pacotes forem aceitos, dê tudo certo, tem uma chance do custo do dólar baixar e melhorar muito agora, janeiro, dezembro, época de férias, né? As empresas estão precisando muito desse fôlego aí, né? Então, é muito importante se esses pacotes forem aprovados e o dólar baixar. Isso é muito importante para as empresas aéreas brasileiras. Agora a greve da Boeing, né, chegou num capítulo aqui importante, que depois de 53 dias ah, acabou a greve, mas a empresa ainda tem um longo caminho para ganhar a credibilidade dos clientes e do FAA. Foi anunciado hoje que o FAA vai reforçar o controle sobre a Boeing, especialmente na qualidade. E é isso que ela precisa fazer, aumentar o nível de produção, já que os funcionários tiveram um aumento, esperam que eles aumente a produção e exatamente melhorar a qualidade, o controle de qualidade na construção, né? E deve levar alguns dias ainda para normalizar as linhas de produção. A indústria ainda sofre muito com limitação de trabalhadores especializados e de material. Então, você vê certas pessoas especializadas numa coisa bem, bem específica, assim, né? Então, às vezes é difícil achar pessoas especializadas nessas áreas. A Boeing tem uma lista de espera de 5.400 aeronaves comerciais no valor de 428 bilhões de dólares. Então, muita gente falava, será que a Boeing vai falir? Então, é isso que não falharia, porque por causa desses todas as encomendas, é isso que segura a Boeing firme ali onde está, né? Então vamos ver agora se com o Trump vai ajudar ou vai melhorar, como é que vai ser. Isso por enquanto é uma incógnita, tá? E é o que eu falei, o FAA anunciou que vai ter uma vigilância muito grande no controle de qualidade da Boeing para que produza aeronaves de qualidade e bem construída, né? Então agora vamos dar um pulinho para a Europa, né? Vocês gostam de uma low cost aí, tem aquele pessoal que tenta economizar cada centavo, né? Então a Wizz Air, que é uma low cost da Hungria, anunciou um lucro de 350 milhões de euros até dia 30 de setembro. Então, mas ela esperava fazer mais, e alguns analistas achavam que eles poderiam ter ganho até 332 milhões de euros. Mas eles alegaram os desafios operacionais. Um deles é que eles usam um motor para os aviões, o RTX, na sua frota de Airbus, e que teve problemas, e isso obrigou a parar várias aeronaves. A situação do Oriente Médio também afetou, tiveram que cancelar vários voos. Também a competição na Europa está bem difícil.
muitas empresas aéreas, né, como a Ryanair competindo. Então não é fácil, não. A empresa teve 3 anos de prejuízo, e esse é o primeiro ano que deve mostrar uma recuperação. A diferença da low cost da Europa para os Estados Unidos é que na Europa tem muita cidade grande muito perto uma da outra. E fazer voo curto dá muito dinheiro, né? A rota São Paulo-Rio ali é uma rota bem rentável. Então, essa é a vantagem, por isso que as empresas low cost na Europa têm alguma vantagem em relação aos Estados Unidos. Agora, uma empresa de Taiwan, a China Airlines. Ó, vamos lembrar, China Airlines. Eu estava em Los Angeles uma vez e fui correndo no balcão lá, eu ia para a China e estava na China Airlines. Daí o cara veio me explicar, eu perguntei que lá aquela era de Taiwan. Eu estava indo para a China na Air China. Então, Air China é uma coisa, China Airlines é outra. E eu aqui fui na fila errada lá, imagina eles tentando me explicar. Acharam que eu era um cara que não sabia nada, né? Mas uma coisa interessante, então, da China Airlines de Taiwan é que ela está próxima de uma encomenda de aviões, provavelmente dividindo o pedido entre Boeing e Airbus, né? Muita gente pensa, vai comprar Airbus, mas ela também optou por Boeing. Por quê? Porque realmente ela quer ter um bom relacionamento com os Estados Unidos. Então ela está entre o Boeing 777X e o A350 mil. Então, provavelmente divida o pedido nos dois, né? E então a gente acha que talvez o resultado das eleições americanas pesou em ela também dividir o pedido com a Boeing e não escolher só a Airbus. Então, o governo de Taiwan, que é dono da empresa, eles querem mostrar um bom relacionamento com os Estados Unidos. Esses tipos de transações sempre têm o lado comercial, mas também tem o lado político. Você vê várias histórias na aviação que a política pesa, né? A China Airlines tem como maior acionista o governo de Taiwan, que é também um cliente importante da área de armamentos. Então você vê que Taiwan está sempre com medo ali de ser invadido pela China. Então, está aí a importância de ter um bom relacionamento com os Estados Unidos. Então, essa é a possibilidade de eles terem optado em também comprar o 777X para manter um bom relacionamento com os Estados Unidos, né? E agora vamos pular para a África um pouquinho, né? Eu falei da Ethiopian semana passada. A Ethiopian Airlines é a maior e a mais ambiciosa empresa aérea da África. Ela anunciou o lançamento da Air Congo como parte da sua estratégia para crescer em outros países. Ela quer expandir pela África, né? E esse anúncio coincidiu justamente com o recebimento da Ethiopian do primeiro A350 mil da África. Foi o primeiro avião A350 mil entregue lá na África. A Etiópia também está por trás de outras empresas, da Togos Askai, Zambia Airways, Malawi Airlines, também está firmando um joint venture com uma empresa da Nigéria. Então, realmente, eles estão montando um pequeno império ali na África, uma empresa ambiciosa e que muita gente gosta. Eu já vi muita gente que voou na Etiópia e gostou bastante. Pilotos brasileiros voando na Etiópia, eu já encontrei aqui pilotos brasileiros. Então, empresa muito ambiciosa, né? Então, agora só a última notícia aqui, sempre uma coisa engraçada aqui no final, né? Eu estava vendo aqui, a passageira da JetBlue está processando a empresa porque o sorvete servido estava congelado e ela sofreu danos à saúde e fratura de dente. Imagina a mordida que ela deve ter dado no sorvete para quebrar um dente, né? Então, são essas coisas engraçadas que a gente tem que lidar no dia a dia, né? Tudo é um jeito de arrumar um jeito de culpar os outros por tudo, né? Mas vamos ver o que dá, né? Mas aqui de vez em quando também tem essas coisas engraçadas, desses processos engraçados aí. Mas tá bom, foi um prazer. Esse foi o giro de notícias da semana. Não esqueça de assinar o canal, recomendar para algum amigo e deixe os seus comentários. É muito importante se tiver alguma informação adicional aí. Tá bom? O nosso colaborador aqui, o JetFlow também, obrigado por ter nos apoiado aqui. Obrigado a todos e bom fim de semana.